Daniel capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo, que são 30 versículos. Depois nós vamos começar a andar um pouquinho neste texto extraordinário, que, de certo modo, ele é como se fosse a síntese da época dos gentios e o julgamento final do tempo dos gentios. Então nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo e depois a gente vai andar em nome do Senhor em alguns aspectos desse capítulo. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegam alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei,
baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios das províncias da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se aos sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles.
Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Nosso Pai, é a Tua palavra, viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes. Por ela Tu falas, e pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Onde está Daniel nesse texto? Cadê Daniel? Não eram 4? Porque só aparecem 3. Ele não mandou chamar todos os líderes, sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e oficiais das províncias? Cadê Daniel? Por que Daniel não está aqui? Estaria fazendo uma viagem especial pelo império, mas de onde era o início desse império e até onde terminava? Da Índia à África. Todos os povos, nações, línguas, este império foi o maior do que os gregos, maior do que os medo-persas, foi o maior. Cadê Daniel? Escafedeu-se? Sumiu? Guarde isto, que isso é importante. Eu não vou mexer no Daniel hoje. Nós vamos trabalhar com partes. Esse texto, ele é histórico, porque ele está contando uma história, ele é profético, ele está narrando o que vai acontecer na história, e ele é redentivo. Ele fala de uma redenção. O rei Nabucodonosor, vamos para o primeiro versículo. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Rapidinho, 46 centímetros vezes 60. Quantos altura? Rápido. 45 centímetros vezes 60. 27 metros de altura. Por 2 metros e 70 de largura. Repare a base, 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Isso é muito importante porque 6 é o número de quem? O número do homem. O que está falando aqui?
Está falando de um rei chamado Nabucodonosor, o primeiro rei do período dos gentios. O primeiro rei que vai governar na época dos gentios. O povo de Israel, capítulo 1 de Daniel, foi para o cativeiro por causa de quê? Deixa eu ver se vocês se lembram. Qual foi a causa que o povo de Israel foi para o cativeiro? Porque o povo não guardou o descanso da terra. O que tem a ver com isso? Tem a ver com a palavra de Deus. Deus disse para eles, quando vocês chegarem na terra, vocês, cada 7 anos, deixa a terra descansar. Quando entrou o rei Saul, o povo diz, mas nós temos que pagar tributo para sustentar soldados, para cuidar da manutenção do exército. Nós não podemos ficar 1 ano sem trabalhar a terra e produzir trigo e cevada e centeio e comida. Nós não podemos fazer isto. Deus disse, faz isso. 6 anos vocês trabalham e o 7º ano a terra descansa. Ainda tem mais esta. No ano 50º, que é 50º? 50. No ano 50º, a terra também tem que descansar. Ou seja, cada 7 anos. Só que acontece que o 50º é depois do 49º. E o 49º é ano de descanso. E que no 50º tem que descansar 2 anos. E como é que se come? Olha aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes. Uau, é aqui que está o problema. Quem é que diz que Deus trabalha com o livro de Dona Benta? Quem foi que disse que Deus tem cartilha? Ele diz uma palavra e a palavra dele tem que ser cumprida. E o povo diz, não, isso não funciona. Nós temos um rei para sustentar, e nós temos um problema, e nós temos impostos, e os impostos são pesados. 20% de impostos eles pagavam. 20% de imposto, você imagina? É imposto pesado, foi tirado do Egito, 20%, os quintos dos infernos. E agora, Brasil, zil. Nós somos privilegiados. Já ultrapassamos a 40%. Que coisa maravilhosa o Brasil. Nós não vamos fazer a terra descansar. Então o povo foi para onde? Para onde que ele foi? Babilônia. Quando foi que ele voltou da Babilônia? 70 anos depois. 490 anos sem descanso, 70 anos de cativeiro. Só que o povo foi para a Babilônia, mas a Babilônia nunca mais saiu do povo. Entrou no povo e continua no povo. Até hoje, às 5 horas da tarde, eu estava assistindo a reunião da sinagoga de Paris, onde estavam reunidos os líderes do mundo que fazem parte deste projetinho que Daniel fala. Estavam conversando sobre o que vai acontecer a partir desse tempo. Então, ele levantou uma imagem, vamos lá o texto de novo, o texto permaneça
ele tinha 27 metros de altura por 2 metros e 70 de largura. A gente fazia assim para 30 por 3, que alguns estudiosos fazem isso. Levantou no vale de ouro. De ouro. Maciço? Não se sabe. Possivelmente sim. Porque Nabucodonosor tinha tomado a Síria e tinha tomado Jerusalém. Sabe quantos quilos de ouro tinha no templo de Jerusalém? Tem noção de quantos quilos de ouro Davi juntou? 100.000 talentos. Multiplica por 36. Um talento pesa 36 quilos. 36 vezes 100.000? 3.600 toneladas. Sabe quantas carretas? 144 carretas para carregar esse ouro. Nabucodonosor levou muito ouro de lá. Então ele construiu um ídolo de 27 metros numa planície. Quantos metros tem esse templo aqui? Aqui. 3 metros? Não, tem mais. Uns 6 metros. Bota isso aqui. Vezes 2, 12. Vezes 3, 18. 30 metros de altura. Pré-10 andares. O que seria esse negócio que tem 27 metros por 2,70? Uma pessoa? Ou um poste? Quem será esse poste? Vocês já ouviram falar nele? Já? Possivelmente, trata-se do obelisco de Tamuz. Um totem. O poste ídolo. Vocês já viram esse bicho aqui em Londrina? O daqui é pequenininho. É um pênisinho bem curto. Porque esse é o símbolo do pênis, do falo. Do poder másculo. Do poder da carne. Vocês já devem ter visto aqui no Brasil, vamos ver, São Paulo, Ibirapuera. Já viram um bicho lá? Ele é forte. Já viram o de Nova York? Não, perdão, de Washington? Conhecem ele lá em Washington? Pois é, ele domina o mundo todo. É o falo. É o poder do sexo, da sexualidade. Na Bolívia, em La Paz, ele faz uma fila. Por onde você vai, aqui, para cá e para cá. Do governo, do sistema maçônico. É esse bichinho aqui, todo de ouro. Alguns acham que era revestido de ouro. Outros acham que era de ouro maciço. Se for de ouro maciço, tinha possibilidade? Tinha. Era coisa grande. Para quê? Para que todos os povos, línguas e nações se dobrassem diante desse ídolo. Ele vai aparecer depois, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14. Depois você vai verificar ele se aparecendo,
para buscar a adoração do mundo. No primeiro capítulo, nós temos a focalização do povo no cativeiro, o problema dos alimentos. No segundo capítulo, nós temos a questão da história. Uma imagem que Nabucodonosor viu. Cabeça de ouro, vamos ver se lembra. Cabeça de ouro. Peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e barro. Lembram-se? Cabeça de ouro era quem? Babilônia, Nabucodonosor. O que vai no capítulo 3? Uma imagem toda de ouro. O que significa isso? Nabucodonosor está dizendo: não vai passar para um inferior a mim. O governo é o meu, que vai permanecer todo de ouro. E eu quero que todos se prostrem e adorem a imagem. E aqui nós estamos vendo o rei Nabucodonosor estabelecendo uma relação entre religião e Estado. A religião do Estado. O Estado como aquele que dá a governabilidade e a adoração. Vocês vão ter um rei que tem como sua posição ser ao mesmo tempo rei e sacerdote. Qual foi o rei que fez isto no mundo? Esse mais novo, mais para cá. Teve um rei que fez isso na Inglaterra. Como é que ele chamava? Henrique VIII. Estamos ruim de história, hein? Como é que chamava o rei? Henrique VIII. Casou com a Ana Bolena? Henrique VIII. Hein? Até que enfim, Henrique VIII. Muito bem. Você sabe que essa é uma das coisas que o sistema do mundo quer, que você não conheça história. Porque quem não conhece história não tem raízes. Pode ser captado. Mas Henrique VIII, ele tomou essa posição de ser o sacerdote e o governante. Nabucodonosor colocou toda a sua capacidade diante dessa estátua. Ali estavam pessoas que vieram da Índia, de toda a Pérsia, porque ele governava sobre a Média, sobre a Pérsia, sobre Israel, sobre o Egito, sobre a Etiópia. E ele mandou reunir quantas pessoas estavam naquela reunião? Alguns milhares. E 3 moços resolvem não se curvar diante da imagem. Por quê? Porque havia um mandamento, segundo mandamento, porque o primeiro mandamento já foi tratado no capítulo 2. Não terás outros deuses diante de mim.
Esse é o primeiro mandamento. Esses meninos saíram de Israel com 14, 15 anos de idade, foram para uma escola, para uma academia de conhecimento científico da Babilônia, ficaram 3 anos aprendendo tudo, mas eles não se deixaram ser envolvidos com as questões sagradas. Quando eles tiveram que comer comidas sacrificadas aos ídolos, eles não comeram. E agora o rei diz, tem que adorar a imagem. O que eles fazem? Você já imaginou uma minoria tomar posição diante de uma maioria com uma ordem do rei? E a ordem do rei era esta: aquele que não se curvar e adorar será jogado na fornalha ardente imediatamente. E esses meninos, que nessa ocasião já não eram tão meninos assim, porque isso é 18 anos depois do capítulo 2. Vamos deixar o texto, vamos para o versículo para cima, vamos andar agora para o 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar, aí você vê, isso aqui é um governador de província, os prefeitos, governador de locais, os governadores em grupos menores, juízes, tesoureiros, magistrados, juízes de primeira instância, magistrados de tribunais, conselheiros e todos os oficiais de províncias. Se você for ver, esse é o sistema da governabilidade que continua até os dias de hoje. Político. E de províncias que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 3. Então ajuntaram-se toda essa turma, são 8 categorias, para a consagração da imagem que o rei tinha levantado, e estavam de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado, no vale de Dura, cerca de 10 quilômetros além da cidade de Babilônia. Uma planície, o sol quando batia naquele obelisco, fazia reluzir aquele ouro, era um espetáculo, não tinha montanhas, era uma coisa maravilhosa. Foguete hoje, são aquelas coisas que a gente fica olhando acima. Depois o versículo 4, nisto o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, sempre juntando a unidade de todos os povos, uma só religião, um só governo, uma só forma de língua, que eles quiseram, inclusive, eu estudei Esperanto, que era essa ideia de falar o Esperanto uma língua. Hoje é o inglês que está nesse balaio de gato. Mas é uma língua só, uma religião só. Essa guerrinha que está acontecendo agora, essa guerrinha, é a guerrinha para destruir judeus e árabes. Para unir numa só fusão que vai ser chamada a religião Bahá'í. A universalização de todas as religiões. É um caldeirão que foi colocado ali e bateu, e vai bater o liquidificador para formar tudo. Ordena a vós outros, povos, nações, homens de todas as línguas, versículo 5,
No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de a sorte de música, você vai encontrar aqui cordas, sopro e percussão. Todos sons musicais. Vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E não farás para ti imagem de escultura, nem te curvarás a elas, nem a elas servirás. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E aborrecer aqui a Deus é adorar imagens de escultura. É idolatria. Pecado dos mais terríveis. E hoje, o nicho da nossa adoração está na televisão, onde os ídolos do cinema, do esporte, do teatro, são idolatrados por nós. São ídolos de carne e osso. São os nossos ídolos. Isso é idolatria. É o nicho que nós mantemos. Até queremos tirar retrato do lado dos nossos ídolos. Homens no centro, no trono, sendo reconhecidos como deuses. Pember, autor do livro sobre as eras mais primitivas da Terra, foi um dos mais profundos intelectuais do século XIX para XX, não permitiu que tirassem o retrato dele, para que ninguém pudesse idolatrá-lo. Hoje, selfie. Vivemos a era do narcisismo selfiano. Por favor, quando a música tocar, vocês vão se prostrar diante do Deus desse mundo. Continue. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha ardente. O que você faria, meu caro e minha cara, diante disto? Salvar a pele? Vai chegar a hora que nós vamos ter que tomar posições. Qual será a nossa posição? Vamos lá, andar um pouquinho. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, 1, do pífaro, 2, da harpa, 3, da cítara, 4, do saltério, 5, e de toda a sorte de música, 6, é sempre bom a gente contar as coisas na Bíblia, porque 6, 6, 6 é muito ligado ao homem. Se prostram os povos, nações, homens e todas as línguas e adoram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Está na hora de vocês fazerem isso. Verso seguinte. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns dos caldeus.
Quem são estes caldeus? Se você for para o capítulo 1, você vai encontrar lá os caldeus, os astrólogos, os feiticeiros, tal. Esses caldeus fizeram parte com Daniel, com Ananias, Misael e Azarias, da escola. Eles eram da escola acadêmica do rei Nabucodonosor. Eles fizeram parte desse grupo. Eles eram aqueles que estavam na mesma escola juntos. E eles ficaram com uma coisinha chamada dor de cotovelo, que é o que mata muita gente. Dor de cotovelo, inveja. Porque o rei Nabucodonosor deu prioridade a Daniel e aos 3. E eles ficaram durante 18 anos curtindo mágoa e tentando um dia trazer a vingança. Nós vamos criar uma situação. Esses caldeus vieram e acusaram os judeus. Nós vamos pegá-los. Versículo seguinte, nós vamos passar rápido, depois a gente vai voltar para destrinchar no outro dia. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Essa é uma expressão muito utilizada diante de um dignatário. Seguinte, tu, ó rei, baixaste um decreto. Vocês conhecem os decretos dos reis da Pérsia, dos reis da Babilônia, que eram decretos que não podiam ser revogados, pelo qual todo homem que ouvisse o som, aí de novo eles citam todas as coisas, toda sorte, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Agora veja o outro. Qualquer que não prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Não foi isso que o Senhor disse? Foi. Não foi esse o decreto? Foi. Pois então, olha o que aconteceu. Há uns judeus que constituíram, olha, onde eles estão aqui, o Senhor constituiu sobre os negócios da província da Babilônia. O Senhor teve a coragem de botar judeu para governar a Babilônia. Isso já é sionismo, isso já é racismo, isso já é problemas do humanismo. E o nome deles não era Sadraque, se era judeu, não era Sadraque, Mesaque e Abdenego. Como é que era o nome deles? Judeus. Misael, Ananias e Azarias, mas eles já puseram uns tais judeus com o nome de Babilônia. Não fizeram caso de ti. Não. A teus deuses não adoraram a imagem de ouro que levantaste. Há 3 nãos aqui. Não, não e não. Esse nem aí no original é não. Não, não, não. Essa turma é contrária a ti. Verso 13. Então o rei Nabucodonosor, o que ficou? Ficou bravo. Por quê? Porque você contrariar um déspota é um problema sério. Ele não vai aceitar. Toda vez que você fica irado e eu fico irado, é sinal de que nós estamos querendo comandar. Isto é característica de quem está querendo comandar. Fica bravo, irritado, não quer se submeter ao governo de Deus. E trouxeram os 3 meninos,
os 3 homens perante o rei. Então, falou Nabucodonosor, ele disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Ele não falou dele mesmo. Eles disseram, ele não obedece ao Senhor. Mas ele disse, não, eu quero saber dos meus deuses. E da imagem, porque aquela imagem é a Samiramis da nota é a mãe do Tamuz. Pega uma nota de R$50 aí, pega aí uma nota, depois eu vou pegar ela. Ninguém tem. Pega de 20. Pega de 10. Pega de 5. Eu quero fazer uma pergunta para você. Me diz assim, no tempo do Fernando Henrique, como é que eram as figuras das notas do real? Ela trouxe aqui a nota de 20, a de 50. Olha só. A nota de 50. Essa aqui é a nota da Samiramis. É a mesma da Estátua da Liberdade. É a mesma mulher. É a mãe do Tamuz. Tá? Como é que eram as notas? Como é que eram os personagens no tempo do Fernando Henrique? Vocês esqueceram? Tinham uns caras diferentes, não tinham? E aí, por que eles unificaram tudo isso aqui? Todas as notas agora têm o mesmo. Do Lula para cá. Por quê? Ou vocês não sabem? É a tal da imagem, meu irmãozinho. Nós não prestamos atenção para isso. A imagem. Não se pode servir a Deus e as riquezas. Não adorais a imagem de ouro que levantei. Verso 15. Agora, pois, segunda chance. Vocês estão dispostos? Então, se vocês estiverem dispostos, quando ouvirem o som, vamos tocar outra vez. Só para vocês, 3. Quando ouvirem o som da trombeta, do cítaro, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Presta atenção agora. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Este Nabucodonosor, 18 anos atrás, quando Daniel interpretou o sonho para ele disse, prostrou-se perante Daniel. É verdade que ele não prostrou-se perante o Senhor. Prostrou-se perante Daniel e ele disse, nenhum Deus é semelhante ao Senhor, que faz interpretações. Só que 18 anos depois ele havia se esquecido disto. E diz assim, quem é o Deus que pode livrar alguém da minha mão? Porque nós temos a tendência de esquecer quem é Deus. Por isso que Jesus mandou que repetisse sempre o sacrifício da morte. Não da vida, mas da morte. Para nós lembrarmos que estamos sempre mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. E aí, no mesmo instante será lançado na fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é esse Deus? Vamos lá. Tem um pouquinho de tempo mais. Responderam
Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei. Ó Nabucodonosor! Eles tiraram o rei, ó rei. Isso é uma forma um pouco debochada. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Eles não pediram, me deixa até amanhã que nós vamos orar. Nós vamos orar e amanhã a gente te responde. Porque convicção a gente tem, ou não tem. E quem tem, tem. E quem não tem, não tem. Então eles disseram, quanto a isso não vamos te responder. O versículo 17 é o versículo chave. Se o nosso Deus, a quem adoramos, a quem servimos, a quem cultuamos, quer livrar-nos, não é pode. Poder ele pode. Agora, se ele quer nos livrar, nós não vamos nem discutir. Da fornalha, ele nos livrará. Livrará das tuas mãos, ó rei. Se, desde que o nosso Deus, a quem servimos, queira livrar-nos, Tony, o seu câncer é igual ao meu. E o meu Deus é igual ao seu. E é igual ao Deus da Rúbia, que está no hospital. É o mesmo Deus que desbarata as forças do inferno. Ele é o mesmo. Qual é o fogo que pode suplantar Deus? Vamos lá um pouquinho mais. Se não quiser, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Não adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Se não, não. E não. Se ele quiser, ele vai nos livrar. E se ele não quiser, olha, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não é ser fiel, pode ser, não é até a morte. O limite é a morte. Nós morremos com Cristo para vivermos pela vida de Cristo, para que a morte não tenha poder sobre nós, nem ameaça. Agora, vamos lá, verso 19. Então, Nabucodonosor encheu-se de fúria. E aqui, no original, que diz que a cara dele ficou feroz, com um monstro. Como é que usa seus pivetes de contrariar a minha vontade soberana? Quem são vocês? Isso aqui é por minha conta. É que o texto lá no original dá uma ideia de ira voraz contra os meninos lá, e ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ele foi usar o termo de perfeição, não 6, mas 7. Eu quero que o negócio aqui seja o máximo. E aí o que é que aconteceu? Ordenou aos homens que os mais poderosos, a turma que fazia halterofilismo, os mastodontes que estavam no seu exército, que os atassem. E os lançasse na fornalha ardente. Não só eles queriam jogá-los naquela fornalha, mas atados, amarrados.
e não amarrados com cordas, amarrados com seus turbantes, que eram fáceis de pegar fogo. Preste bem atenção. Vamos lá. Então, estes homens foram atados com mantos, túnicas, chapéus, aquilo que enrolava na cabeça, e as suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobre moto acesa. Era para virar churrasco. E o que virou? Virou passeio. Virou piquenique. Olha só. A palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobre moda acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima, eles chegaram perto para jogar, o fogo tão quente comeu os pobrezinhos. E Sadraque, Mesaque e Abdenego caíram lá no fundo. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então, o rei assustou-se. Porque eram 3 e agora tem 4. Não lançamos 3? Onde é que apareceu este 4? E, gente, o cara disse, é verdade, rei. Eram 3. Verso seguinte, tornou ele dizer, porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Como é que ele sabia? Que aspecto é este que é dos filhos dos deuses? O filho de Elohim? Quem é este que estava ali dentro? É aquele mesmo que disse assim, ide pregai o evangelho a toda criatura, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É esse que disse, você pode passar pelo fogo e pela água, mas eu estarei com vocês. É esse que não desiste dos seus, nem que a vaca tussa. Versículo 26, então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos de quem? Agora você sabe o nome dele? Agora ele lembrou, né? Você sabe o nome dele? Você não disse que não tinha ninguém para livrar? Servos do Deus Altíssimo. Esse termo vai aparecer agora várias vezes no livro de Daniel. Saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Presta atenção. Naquilo que o Estado ordena que nós obedeçamos, que é possível ser obedecido, nós obedecemos. Naquilo que o Estado ordena que nós obedeçamos, mas que contraria a vontade de Deus, nós não obedecemos. Porque importa obedecer a Deus e não aos homens. Mesmo que isto custe fornalha. Se Nabucodonosor ordena para eu sair, agora eu vou sair. Ele mandou. Mas para eu adorar imagem de escultura, não. Porque isso contraria a vontade de Deus. Não vou me prostrar. Porque isso é contra a vontade de Deus. E aí você vai encontrar que o verso, ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, que deu os magistrados e os juízes. Sumiram.
como somem também no Brasil. Eles sumiram, foram cooptados, receberam propina, caíram fora. Cadê os juízes, os magistrados e os oficiais? Caíram fora, só ficaram 4 lá. E viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos dos homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passou sobre eles. O que eu gosto do Evangelho é o seguinte: você tem um cara amarrado, e quando ele cai no Evangelho, ele fica solto. Você tem um cara que está preso, e quando Jesus chega, ele solta as algemas. As algemas de Jesus são as algemas do amor. E ele nos mantém soltos e libertos no meio do fogo. Ele não vai tirar o fogo. Ele vai nos guardar no fogo. A questão não é livra-nos da tentação. A questão é livra-nos na tentação. Nós não temos que ser livres da tentação, mas temos que ser livres na tentação. O Senhor é a nossa força. E só para terminar aqui, que diz que depois que eles viram que não tinha nada, o verso 28, falou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abdenego. Ele não disse o meu Deus. Você sabe quando é que ele vai dizer isto? No capítulo que vem, no capítulo 4, quando ele vai pastar. Depois que ele pastar, que ele comer 7 anos como bicho, que ele perder a sua soberba, aí ele vai adorar a Deus. Por isso Deus muitas vezes vai ter que nos quebrar, como disse o Tony ainda há pouco. Muitas vezes o sofrimento são mensageiros de Deus para nos levar à humilhação, para que nós dependamos apenas do Senhor. E ele, olha, enviou o seu anjo, ele está dizendo, enviou o seu anjo, e pode ser muito bem, alguns entendidos da Bíblia dizem, enviou Jesus, o Cristo, e livrou o seu servo. Quem nos livra é o Senhor. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de quê? Livre de você, livre da sogra, livre da mulher, livre do marido, livre dos filhos, livre do patrão, livre do empregado, livre do governo, livre desse mundo, livre de tudo. E servo de todos por amor a Cristo. Entrega o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus. Aí ele manda um mandato. Espera aí, volta aí. Ele diz, enviou o seu anjo, os seus servos, livrou, e confiaram nele, porque confiaram nele. Eu digo assim, porque o Senhor os levou a confiar nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo e servirem e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Qual é o seu Deus que você adora e serve? Aí é que vai definir a questão. Quem é que você e eu estamos servindo? Essa é a questão. Deus sabe, e o verso seguinte diz que, portanto, faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação, língua, isso é blasfêmia contra Deus. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego,
seja despedaçado. Esse cara era, desde o primeiro capítulo, que ele tem essa mania de despedaçar a gente, que não obedece a ele. Ele agora quer despedaçar de qualquer jeito todo aquele que não obedece, que disser, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Ele havia dito isso lá atrás, agora está repetindo de novo, mas ele precisava ainda chegar a um ponto. E no último capítulo, então, o rei fez prosperar. Na próxima vez, isso aqui a gente tem que bater Bíblia, sabe por quê? Porque nós estamos cheios de sermões, e nós precisamos ver o que a Bíblia diz, para o nosso coração ser cheio de palavra de Deus. Cadê Daniel? Por que Daniel não está aqui? Porque Daniel pode ser um tipo da igreja. E no momento do julgamento, em que a imagem do anticristo será adorada pelo mundo, a igreja não estará aqui. E quem vão estar aqui são os judeus. E dos judeus, o Senhor tem o remanescente, os 144 mil que ele vai tirar da fornalha. O Daniel não está na Babilônia, porque se ele estivesse, ele tinha que estar lá. Ele teria que estar, mas ele não está. Ele não aparece aqui. Eu sei que tem muita gente que... Eu também não sei se a vinda do Senhor virá no começo da tribulação, no meio da tribulação, no fim da tribulação. Tem gente para todo o naipe. Mas se eu ficar na minha preferência, eu quero sair primeiro. E se for verdade o que eu estou vendo na Bíblia, que às vezes a gente vê uma coisa que não é aquilo, mas que Deus tirou Noé, que Deus tirou Ló, antes da coisa, e Deus mandou lembrar de Noé e mandou lembrar da mulher de Ló. Não sei por que Jesus mandou lembrar dessas duas pessoas. Eu fico muito satisfeito de Daniel poder representar aí a igreja ou aquele grupo que foi arrebatado. Isso é uma preferência. Não vamos discutir o assunto. Eu só sei o seguinte, que se eu passar pela tribulação, eu vou ser também protegido, como foi os nossos queridos irmãos Misael, Ananias e Azarias. Agora, preferencialmente, eu gosto da ideia de Daniel não estar ali. E ele ser um representante tipológico de que Deus vai retirar os seus íntimos. E, queridos meus, vocês que gostam de fatos e que gastam muito tempo em jornal, leiam com cuidado as próximas semanas e vejam as notícias do sistema que vai comendo pelas beiradas. É bom o seu passaporte estar preparado. E o passaporte é este. Veio para o que era seus, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Esse é o nosso passaporte. Jesus esteve ali na cruz
E quando ele esteve ali na cruz, ele tinha uma finalidade: redimir os seus. E naquela cruz, ele nos incluiu para que nós fôssemos crucificados e tivéssemos como garantia a sua vida na ressurreição. Isso faz com que nós estejamos dispostos a não adorar a nada nesse sistema. Nada. Nada. A não ser o Senhor Jesus. Lembre-se que o que Satanás mais quer é a adoração dos filhos de Deus. Ele ofereceu a Jesus os reinos deste mundo para que Jesus, prostrado, o adorasse. E Jesus disse para ele: arreda-te, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Cuidado, irmãos queridos em Cristo Jesus. Idolatria não é só de ouro, de prata, de pedra ou de madeira. Idolatria pode ser de família, pode ser de ideias, pode ser de igreja, pode ser de religião, qualquer coisa que assuma o lugar de Deus. Até mesmo a nossa própria fé pode se tornar idólatra. Nós precisamos ter cuidado com idolatria, porque o assunto é sério. Por isso que João, quando termina a sua primeira epístola, ele diz assim: filhinhos, livrai-vos, ou sede livres dos ídolos, porque eles são astutos e eles estão aí na nossa cara. Eu tenho clamado ao Senhor, porque muitos dos meus ídolos estão por aí. Tenho clamado ao Senhor: livra-me de qualquer idolatria. Tem misericórdia de nós. Outro dia eu disse para um irmão: a nossa doutrina de novo nascimento virou uma idolatria. Nós estamos idolatrando a doutrina e não adorando aquele que nos resgatou de nossa vã e fútil maneira de viver. É preciso termos cuidado, porque podemos nos tornar idólatras com coisas boas. E o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho de soltura, de libertação. Mesmo na fornalha, estamos soltos, livres e andando na presença daquele que é o nosso Redentor. Desculpa ter passado muito do tempo, mas era a visão geral, era preciso fazer assim. Depois a gente vai detalhar um pouco mais como chamados para sermos salvos das chamas. Ok? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.